Na carta de final do ano de 2024, o Oda disse que além do país de Elbaf e sua suposta tranquilidade, veremos fenômenos anormais acontecendo nos outros oceanos. Essa dica por si só parece simples, mas na verdade tem implicações gigantescas. Assim como em Egghead, enquanto tínhamos uma narrativa central envolvendo o Vegapunk, os mistérios de One Piece e mais tarde Kizaru, Jay Garcia Saturno e o resto dos Gorosei, também podemos acompanhar Law versus Barba Negra na Ilha Winner, Kid versus Shanks na costa de Elbaf, os revolucionários invadindo Marijoa e, claro, o resgate de Kobe e o duelo entre Garp e Kuzan em Hachinoso. Esse ritmo foi extremamente interessante e talvez o Oda tenha tido uma eureka ainda maior que o Vegapunk durante Egghead, porque agora estamos em uma reta final de arco. Faz sentido que em momentos chaves os leitores acompanhem também outros grandes acontecimentos do mundo de One Piece ao mesmo tempo. Justamente por isso, antes da treta em Elbaf realmente começar, o Oda já estabeleceu as 3 grandes guerras que vão acontecer no mundo de One Piece no próximo ano. E quais serão os conflitos que vamos acompanhar em paralelo durante a saga? Isso é extremamente intencional. Como o fim do capítulo 1121 anunciou, a corrida pelo One Piece é tudo o que importa e nós, praticamente, já conhecemos todos os big players envolvidos. Mas quais serão essas 3 guerras? Barba Negra versus Revolucionários, Cross Guild versus Marinha e Chapéus de Palha contra Cavaleiros Sagrados contra os Piratas do Ruivo. Sim, a grande treta de Elbaf. Hoje, a gente vai explicar o que cada um desses confrontos vai significar para a obra e como o Oda preparou eles para serem trabalhados em 2025 meticulosamente. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, linkzinho na descrição, vamos discutir das 3 principais guerras que vão acontecer em 2025 e explicar exatamente por que elas vão acontecer e como a gente chegou lá. Então se puder, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, essa semana vai ter capítulo quente, essa semana tem teoria, tem tudo de bom. Então a gente quer vocês aí, deixa o like e let's go. Olha se tu chama a vinheta. Parte 1, Barba Negra versus Revolucionários. A coisa mais importante para você saber esse conflito é que os Tenryubitos estão passando fome. Se você lembrar, durante o Reverie, os revolucionários aplicaram um golpe sensacional para manter os Tenryubitos sem comida. Eles simplesmente cortaram todas as linhas de suprimentos e estão explodindo até as bôndolas, né? Que sobem levando comida até Marijoa. Ou seja, a galera que antes comia caviar e lagosta agora tá literalmente passando fome. E normalmente quem resolver isso? Marinha ou Cavaleiros Sagrados. Mas eles estão com as mãos ocupadas no momento, o que eu vou explicar já já no vídeo. Então, antes disso, vamos pro capítulo 1126, quando Lafite descreve os planos revolucionários e os efeitos brutais que estão sendo causados lá em Marijoa. Ele descreve essa tática como algo inédito na história do conflito. E, se o Barba Negra é qualquer coisa, é oportunista. Tudo pra ele é uma grande jogada onde ele pode sair por cima. Então você pode ter certeza, ele já tem algum plano em ação. Até é nesse contexto que ele encerra a conversa com o Lafite. Então, pelo caminho que a conversa estava indo, você acha que eles vão ajudar os revolucionários? Óbvio que não. O Oda preparou a situação perfeita para que os piratas do Barba Negra executem seu plano. Negociar com o governo mundial e os dragões celestiais para se tornar um legítimo rei, elevando Hachinoso ao mesmo patamar de Alabasta e a Ilha dos Tritões. Ou até um patamar acima, né, considerando que mataram o Rei Cobra e tentaram sequestrar Shirahoshi recentemente. Mas focando no Barba Negra e nos planos dele em si, a gente só precisa recapitular, né? Foi justamente com esse plano em mente que ele sequestrou o Kobe e terminou no final das contas com um prêmio ainda maior, Garp, o herói da marinha, em suas mãos. Na época parecia impossível ele virar rei, né? Chegar pros Tenryubitos, pros Gorosei e falar, não, me bota de rei, eu sou um nobre também e tal. Parecia impossível. Só que agora não parece impossível, na verdade parece provável. Não só o Garp é uma ficha de troca considerável, os dragões celestiais nunca tiveram tão desesperados. O Oda tá fazendo questão de mostrar os problemas de suprimento e como está deixando a população mais babaca e mimada do mundo de One Piece pronta pra topar tudo por dinheiro, topar tudo por segurança e por comida. Essa é a oportunidade perfeita para uma tripulação de Yonkou assumir a segurança de Marijoa em troca de tudo que eles quiserem. Considerando a situação, eu duvido que os Tenryubitos não engoliriam seco para poder engolir qualquer coisa depois, não é mesmo? Agora,
Barba Negra versus Revolucionários, não parece meio aleatório? Bom, na verdade não. Desde a virada do Novo Mundo, o Oda vem preparando alguns conflitos pontuais entre essas duas facções. É só lembrar de Sabo versus Jesus Burgers em Dressrosa. Depois disso, o tripulante do Barba Negra, todo ferido, cheio de raiva e ressentimento, acabou caindo em Báltigo, antigo quartel-general dos revolucionários que estava desprotegido e foi atacado pelo resto dos piratas do Barba Negra, acabando com eles dominando o território e fazendo que os revolucionários tivessem que se mudar para o reino de Kamabaka. Além disso, na carta do Oda, ele cita que aquele homem finalmente vai começar a mudar o mundo, mexer o pote e tudo mais. Bom, o homem destinado a isso na obra, por enquanto, pelas citações, é Monkey D. Dragon, o único big player que não pessoalmente se moveu até agora. Sério, já vimos o ataque nomeado do Shanks, Barba Negra já lutou, os Gorosei já lutaram, Imu já apareceu em um conflitozinho ali com o Sabo, mas e o Dragon? O ano do ponto acabou. O último ano do ponto foi 2024. 2025 vai ser o ano do Dragon revelando a Akuma no Mi do Vento. Segura. Agora, um adendo bem interessante. Shanks versus Barba Negra é um matchup hypado desde o início da obra. Todo o arco do Ruivo na primeira parte da história era sobre como o Barba Negra era o pirata mais perigoso que tinha e ele tinha que ser parado a todo custo. Bom, não deu certo, ele virou Yonkou, teve Guerra dos Melhores e tudo mais. No entanto, você pode estar se perguntando, pô, Derek, peraí, esse é um matchup que faz sentido, assim como Dragon contra os Cavaleiros Sagrados, como ele mesmo citou, também faz todo sentido. Então, por que o matchup está trocado? Simplesmente porque ainda é cedo demais. Estamos falando dos confrontos finais que vão resolver a história e conflitos gigantescos dos personagens e que o Oda malandramente vai guardar para o finalzinho de One Piece. E aí, em termos de finalidade, esses conflitos que estão sendo preparados para 2025 vão revelar os poderes do Dragon e também dar uma aprofundada no propósito herdado do Barba Negra. Porque muita gente não lembra, mas Shebek queria ser rei do mundo. E o Barba Negra carrega o Sabre de Shebek, né? O nome do navio dele. Então, provavelmente tem alguma coisa conectada aí, até com a frase que o Barba Branca fala, que o Roger diz que ele não é o homem que está sendo esperado lá no One Piece. Então, o que isso tem a ver com o Shebek, com o seu rei do mundo, com o propósito herdado, com a vontade dos D? Certamente a gente vai ter mais uma camada dessas explicações, só que agora envolvendo o Barba Negra. Parte 2, Cross Guild versus Marinha. Basicamente, a gente sabe desde o capítulo 1056 que a Cross Guild botou recompensas na cabeça dos marinheiros, virando completamente o jogo. Pela primeira vez na história, a marinha saiu de caçadora para caça. Isso se relaciona intimamente com a história de vida do Mihawk e também do Crocodile, que talvez você não esteja ligado. São os dois maiores haters da marinha que existem nos mares. Porque no capítulo 1058, o Crocodile, tentando convencer o Mihawk, fala, pô, um dia você foi conhecido como caçador de marinheiros. E eu já falei, é? E a resposta é sim. Porque depois disso, no SBS do volume 108, um leitor perguntou a Oda se essa alcunha tinha algo a ver com ele ter se tornado Shichibukai. E a resposta do Oda, abre aspas, Mihawk tem um passado que o faz ressentir os marinheiros e também ele sofreu uma grande traição. Então, nesse sentido, ele é solitário, na mesma categoria do Crocodile, alguém que não confia nas pessoas. Acredito que ele se juntou aos Chichibukais porque era relativamente pacífico, mas agora que ele perdeu seu lugar, gostou da ideia de se esconder atrás do Bug. Cara, é o Oda falando isso, tá? É o Oda falando que o Mihawk tá se escondendo atrás do Bug, não sou eu. Só pra deixar bem claro. Mas ele tá se escondendo atrás do Bug. Aliado a isso, o próprio Crocodile odeia a marinha. É só lembrar da Guerra dos Melhores, porque mesmo tendo uma rixa pessoal com o Barba Branca e tendo que engolir o orgulho dele pra ver que o Barba Branca contemporâneo é bem mais fraco do que derrotou ele no passado, ele preferia que literalmente, qualquer pirata vencesse aquela guerra além da marinha. E por isso que ele meio que vira a casaca e começa a ajudar o bonde do Barba Branca. Então, no sentido prático de lógica do mangá, considerando que os Cavaleiros Sagrados estão ali em Elbaf e que os marinheiros não estão conseguindo parar o cerco em Marijores, não estão focados, não é a prioridade deles no momento, certamente sobra a Cross Guild como os principais rivais e adversários da marinha no momento. Para você pode soar bobo, mas no mundo de One Piece, a Cross Guild não é a galhofa que o Bug tá comandando, hahaha, gag.
A Crossguild é muito sério, tem marinheiro morrendo, como o próprio T-Bone, e, além disso, é a primeira vez que o Yonkou vai diretamente contra a marinha dessa maneira, porque, se lembrar, o Barba Branca estava tentando resgatar o Ace, a provocação veio da marinha, só que agora é o inverso, eles estão sendo caçados. Fora isso, já teve um Buster Call em Egghead, e no roteiro não ia fazer sentido ficar seguindo o Chapéu de Palha e Buster Call usando todas as ilhas que eles estão, né? Seria a quarta, pô, um pouco demais, vai? Mas como essa treta vai começar? Então, eu tenho a resposta pra isso também. Um ponto nodal do enredo que muita gente já esqueceu. Durante a guerra em Wano, o Marco teve que deixar a Ilha Sphinx para ajudar o Luffy e a Aliança. Foi nesse exato momento que a marinha atacou, mas a ilha natal do Barba Branca não estava completamente desprotegida. O ex-Chichibukai Edward Weevil estava lá e protegeu o legado de seu suposto pai Barba Branca de maneira extremamente honrosa. No entanto, a marinha pediu reforços e o almirante Aramaki Touro Verde respondeu à chamada, derrotou Edward Weevil e estava agora o transportando diretamente para Impel Down, para o desespero da Miss Bakken, que descreveu tudo isso no capítulo 1075. E para quem ela descreve isso? Para o Marco, que se sente culpado, né? E tem essa dívida pirata honrosa de, pô, você protegeu a ilha natal do Barba Branca, que era o meu dever, então eu vou te ajudar sim. Então a gente tá imaginando que o Marco tá indo atrás de Edward Weevil, só que o Marco sozinho, nessa altura do campeonato, vai conseguir derrotar o Aramaki? Provavelmente não. E é aí que entra a Cross Guild. Precisando de mais poderio militar para buscar o One Piece, como o próprio Crocodile e o Mihawk comentaram, Edward Weevil, o ex-Chichibukai que clama ter a mesma força de Barba Branca, seria a adição perfeita. Aquele Kevin Durant chegando no Golden State para entregarem todas as taças. Considerando que eles ainda estão querendo a guerra com a marinha a todo custo, dá para imaginar Mihawk, Crocodile e Marco se unindo para parar o Aramaki e resgatar o Weevil. Quem sabe o Marco também não entra na Cross Guild a partir daí, que eu acho que é um pouco mais difícil, mas não seria impossível. Além disso, lembra, né? O Mihawk é o caçador de marinheiros e o Aramaki tem uma espada. Quem sabe o Mihawk fala, galera, isso aqui vai ser X1. E aí no ápice do hype, o Oda coloca ele pra derrotar o Aramaki, ou talvez dar um dano grave, pra realmente entender qual é o nível do Mihawk. Porque tirando o Dragon, eu acho que é o único personagem da obra que realmente não mostrou o seu poder, não deu um ataque nomeado e tal. Fora aqueles highlightzinhos em Marineford. Acho que faz muito sentido. O que nos leva para a parte 3. Chapéus de Palha contra Piratas do Ruivo contra Cavaleiros Sagrados. Bom, a gente sabe que tanto a Shanka quanto o Shonks, né, os Cavaleiros Sagrados que chegaram recentemente em Elbaf, estão em busca do Loki. O Luffy já fez um trato com o Loki. E a gente fala há tantos e tantos anos que Elbaf vai ser o arco do Shanks. Não só a temática do Shanks é intimamente conectada aos gigantes, à mitologia nórdica e toda essa cultura escandinava que o Oda gosta de adaptar para One Piece. Talvez o irmão gêmeo do mal dele tenha aparecido no arco agora, na ilha que é considerado um dos territórios do Shanks, apesar de não ser literalmente território do Shanks. Então, as temáticas para o Shanks estar em Elbaf são gigantes, né? Sem querer fazer trocadilho, eu acabei de fazer sem querer. Outra coisa, no início de Elbaf, você lembra que tem o Kron pedindo para entrar na tripulação do Shanks e tal? Cara, é um paralelo direto com o Luffy, com o início do mangá de One Piece. Então, de novo, o Shanks está muito presente nessa saga. Fora isso, o Shanks acabou de explodir o Bartolomeu de uma maneira até bem brutal, bem cruel. Ele fingiu que o Bartolomeu estava liberado para ir, e aí no meio do oceano, cheio de tripulante acumado, pum! Explode a embarcação e mostra de novo como o Shanks é completamente brutal a quem se opõe a ele. Mesmo o Luffy tendo como Shanks ídolo, você tem que olhar para esse caso e falar, cara, não foi um barco normal, né, que explodiu, foi o Going Luffy Senpai, foi a própria imagem do Luffy. É uma afronta num novo nível. Será que o Luffy ia deixar passar batido mesmo? Será que ia ficar por isso mesmo? Será que o Zoro não ia falar, Luffy, agora somos Yonkou, não podemos deixar passar isso mesmo sendo Shanks? Eu imagino algo assim. Bom, a gente não precisa ir tão longe, não precisa ser necessariamente o Luffy e o Shanks já entrando diretamente em confronto Elbaf e tal, mas certamente com o Shonks envolvido, não, esse suposto irmão gêmeo do mal, se de caso for o Shonks mesmo. E os Cavaleiros Sagrados indo atrás do Loki, toda a treta da fruta lendária, o Luffy tá lá também, fazendo um favor pro Loki de libertar ele. Eu acho que faz muito sentido a grande treta de 2025, a principal treta de 2025,
ser Elbaf. Só que como a gente já tá dentro do arco, a gente ainda não tá com os indicativos explícitos do que vai acontecer, eu prefiro deixar um pouquinho mais abstrato, até porque a gente sabe que nos próximos meses essa treta vai se desenvolver de maneira maravilhosa, porque 2025 vai ser o ano de One Piece. As 3 guerras vão acontecer e fazem completo sentido. Agora, faz sentido pra você? Comenta aí se essas 3 guerras vão realmente acontecer e se pra você, como pra mim, bate com a frase final do Oda da Jump Fest de 2024 sobre os conflitos que vão acontecer nos outros oceanos. Uma coisa pra mim é certa: em 2025 o mundo de One Piece estará em guerra e a gente vai estar aqui pra acompanhar tudo de pertinho. Então, galera, é isso. Deixa o like, se inscreve, comenta alguma coisa, paçoca, voadora, ou o que você quiser, eu vou estar lá lendo, feliz, curtindo, comentando. Eventualmente alguém vai falar uma coisa idiota e eu vou responder porque o ser humano é movido por negatividade, mas a positividade me faz muito mais bem. Então, se quiser me fazer bem, fala uma coisa do bem. É isso, galera. Deixa um like, um beijo, um queijo. Obrigado, Alonzito, pela edição, como sempre. É isso e valeu. Meu time foi humilhado na NFL, nem foi humilhado, foi 23-20, mas sabe aquele jogo que você perde porque você fez um monte de patetada? O Tampa Bay Buccaneers fez um monte de patetada e nesse momento que eu lembro que eu torço pro Tampa Bay Buccaneers, realmente só o GOAT, o Tom Brady, pra tirar essa zica. Mas, pô, 4 anos seguidos campeões da divisão, né, chegando aos playoffs, cara, me cresci minha vida inteira sem ver esses vagabundos nos playoffs, tá bom pra mim, né? O que não tá bom é o Lakers, que nos últimos 3 jogos entrou numa draga. Eu quero passar um pano, falar que é porque Los Angeles está pegando fogo, né? Todos os ricaços lá, muito ricaço perdeu a mansão, muita gente que não era ricaça também perdeu tudo, infelizmente. Agora, o que americano foi construindo casa de madeira? Não sei, né? Vocês têm dinheiro, vocês têm estrutura. Eu vi um vídeo sobre isso no Reels, mas eu admito que eu esquipei. Galera, é isso. Não deixe de seguir nosso Insta e nosso Teco Teco, por favor, tá na descrição. Estamos postando lá também vários conteúdos bacanas. Até de outras paradas fora One Piece, o que é legal, e a galera tá curtindo lá. Então é isso, um beijo, um queijo, valeu pelo Pode Parar Secreto, valeu quem tá aí, e é nóis, valeu!